Olá pessoal, aqui é a Lizzy do Creates e hoje nós vamos explorar um conceito que é fundamental em bancos de dados, os autorrelacionamentos. E por que eles são tão importantes aqui? Porque sem entender o conceito de autorrelacionamento, é impossível você modelar estruturas hierárquicas dentro do seu banco de dados. Mas, antes de darmos início ao vídeo, gostaria que vocês já deixassem o seu like, ativassem o sininho para não perder os próximos vídeos aqui do canal e quem quiser me segue aqui também no meu perfil do Instagram. Então vamos começar. Quando a gente fala de hierarquia, né? Então qual é a primeira coisa que te vem na cabeça? Uma árvore genealógica, um organograma de uma empresa? Tanto faz, né? Quando a gente fala de hierarquia, a gente fala sobre uma estrutura onde as entidades elas estão organizadas em níveis pré-definidos, onde fica sempre um nível acima do outro, certo? Como um exemplo clássico, nós temos aqui uma árvore genealógica, né? Que é fácil de todo mundo compreender. A gente tem, por exemplo, os nossos bisavós. Abaixo dos nossos bisavós, nós temos os nossos avós. Abaixo dos nossos avós, nós temos os nossos pais e os irmãos dos nossos pais, né? Os nossos tios. Abaixo dos nossos pais, né? Nós temos nós. Abaixo de nós, nós temos os nossos filhos. Então, você vê claramente a questão dos níveis. Da mesma forma, você pode pensar numa hierarquia pensando no organograma de uma empresa. Você tem o dono da empresa, abaixo do dono da empresa você tem, sei lá, o gerente geral, abaixo do gerente geral você tem o supervisor geral, abaixo do supervisor geral você tem o supervisor de área, abaixo do supervisor de área você tem o gerente de unidade, abaixo do gerente de unidade você tem os setores específicos de cada unidade com seus líderes, e abaixo dos líderes de cada setor, de cada unidade, tem você. Uma coisa legal para você fazer de exemplo agora seria pegar aí um papel e tentar desenhar o organograma da tua empresa hierarquicamente, dessa forma que eu falei, com aqueles quadradinhos mesmo que vai para lá e para cá, do dono da empresa até chegar em você. Só para você ter um exemplo prático de como isso funciona. Ou então monte aí a árvore genealógica partindo do seu avô, coloca lá o nome do seu avô, da sua avó, daí depois o nome dos seus pais, com os seus tios ali do lado, e abaixo o nome de vocês, se tiver de alguns primos. Para você ter noção de que sempre quando a gente fala de árvores e de hierarquia de dados, nós estamos falando de níveis. Níveis sempre bem definidos. Então, voltando aqui, nós temos então que as hierarquias, elas são a hierarquia, desculpa, ela é sempre muito organizada, né? Elas têm entidades, como eu falei, em níveis bem distintos e com uma relação clara de quem que é superior a quem. E a relação, por exemplo, que a gente pode ver bem definida, que você tem claramente, é entre gerente e subordinado. Claramente o gerente ele está acima ali do seu subordinado. Claramente o avô está acima na hierarquia do que o seu pai ou do que você. Você não está acima na hierarquia do que o seu avô. Você não está acima na hierarquia da empresa do que o seu supervisor, por exemplo. E para implementar isso, como que a gente aplica então esse conceito de hierarquia dentro do nosso banco de dados? É através do conceito do autorrelacionamento. O que é um autorrelacionamento? Um autorrelacionamento nada mais é que um relacionamento consigo mesmo. Pense bem, se você tem um autorrelacionamento com você, você tem um relacionamento de você com você mesmo. Se uma tabela ela tem um autorrelacionamento com ela tem um relacionamento dela com ela mesma. Com um exemplo prático aqui, vamos trabalhar a questão dos funcionários e gerentes, que eu acredito que é mais fácil para você entender. Veja aqui no nosso exemplo, nós temos então uma entidade, né, uma tabela de funcionários, que ela se relaciona com ela mesma. Então, como nós vamos ler isso? Um funcionário, ele gerencia outros funcionários. Note que os funcionários que ele gerencia também são funcionários desta empresa, ou seja, estão nesta mesma tabela. E um funcionário,
ele é gerenciado por outro funcionário, certo? Então, tanto quem gerencia como quem é gerenciado está na mesma tabela. Então, o autorrelacionamento é uma relação entre colunas da mesma tabela, criando então uma hierarquia de dados. Vamos ao nosso organograma então. Nós temos aqui a nossa empresa, por isso que eu disse que seria interessante se você fizesse o organograma aí da sua. Nós temos aqui o Pedro. O Pedro, então, ele é o dono da empresa. Nota que não tem ninguém acima do Pedro. O Pedro, por sua vez, ele tem como subordinada a ele diretamente a Maria, certo? E a Maria tem outros funcionários subordinados a ela, dentre eles o João. Então, o João, ele tem como superior a Maria e a Maria tem como superior o Pedro. O João presta contas à Maria e a Maria, ela presta contas ao Pedro. Acho que esse tipo de nível fica muito claro aí para vocês. E como que isso ficaria cadastrado na tabela de funcionários? Nós teríamos então uma tabela de funcionários, onde nós teríamos o ID do funcionário, o nome e quem que é o gerente dele. Nós temos aqui então o João da Silva, que é o código 1, e quem é o ID do gerente? É o número 2. Notem que o número 2 é um outro funcionário desta mesma tabela. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos procurar, quem é o número 2 na mesma tabela? É a Maria. Então, a Maria também é um funcionário cadastrado aqui, um registro dessa tabela, que tem o ID de gerente dela de número 3. Quem é o funcionário de número 3? Olhando aqui no ID do funcionário, né? É o Pedro Oliveira. E o Pedro Oliveira, por sua vez, ele não tem ninguém de gerente. Isso é uma coisa que é legal vocês terem em mente. Numa estrutura hierárquica, nós temos sempre que ter alguém que vai parar o andamento nesta árvore. Que imagine que nós estamos lá de baixo. Nós estamos indo lá do João para Maria para o Pedro. Se a gente for fazer alguma coisa recursiva, nós temos que ter um ponto de parada. Quando que a gente para? No primeiro nodo, né, da nossa árvore, lá no nodo raiz, ou como se chama se fosse pensar numa árvore, né, genealógica, por exemplo. Então, alguém não vai ter um superior, que é onde a gente chega, então, na raiz da árvore, né, lá no início da árvore, no início da hierarquia. É quando não tem ninguém. Nesse nosso caso, nós vamos ver que o João tem a Maria e a Maria tem o Pedro, e o Pedro não tem ninguém. Então, através disso, a gente consegue descobrir a raiz, né, ou o início da nossa hierarquia. Então, quase todas as estruturas, eu diria, na verdade, todas hierárquicas, elas vão ter alguém de parada, que é alguém que não tem ninguém superior. Nesse caso aqui, seria o Pedro. Notem que ele não tem ninguém. Então, observem que todos, tanto os gerentes quanto os subordinados, eles estão na mesma tabela. E como que se dá essa relação? Essa relação se dá através do relacionamento entre ID de gerente e ID de funcionário. Notem que na mesma tabela. Então, aqui, quando a gente faz esse relacionamento entre elas lá no nosso banco de dados, a gente vai fazer a relação, né, criar no caso, o que seria esse relacionamento? Nós vamos implementar lá uma chave estrangeira entre o ID do gerente, fazendo uma referência à própria tabela ID do usuário. ID do usuário não, ID do funcionário. Então aqui, a ID do gerente vai se relacionar com o ID do funcionário na mesma tabela, implementando dessa forma, através ali da criação da chave estrangeira, o autorrelacionamento entre essa tabela. E como que a gente faz então para consultar isso lá no nosso banco de dados, né? Para poder fazer esse tipo de consulta, a gente precisa usar uma junção especial. Ou seja, o que seria isso? É quando a tabela ela se relaciona com ela mesma, permitindo então que a gente recupere as informações que são de quem é gerente e de quem é funcionário. E como que a gente faz isso? Utilizando a tabela 2 vezes na mesma consulta com o conceito dos aliases, ou aliases, depende como falam, que são o quê? Apelidos que a gente dá para poder usar mais do que uma vez, então a mesma tabela na consulta. O banco de dados ele vai entender que são... É como se você pensa assim, estivesse enganando o banco usando a mesma tabela 2 vezes, ele vai pensar que são tabelas diferentes, certo?
E como que a gente faz nessa consulta para a gente conectar esses dados? A gente vai fazer o relacionamento, como eu mostrei antes, entre ID do funcionário e o ID do gerente. E como que ficaria a nossa consulta SQL propriamente dita? Nós teríamos aqui um select, certo? E o que a gente precisa saber? O nome do funcionário e o nome do gerente. Nós queremos mostrar lá que a Maria possui o gerente Pedro, eu não quero o código, e que a Maria possui o Pedro como gerente, o João possui a Maria como gerente e o Pedro não tem ninguém, vai mostrar vazio. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa buscar os nomes das tabelas. Então, vejam que aqui a gente usou o F1 e o F2. Isso aqui são os apelidos que nós vamos dar às nossas tabelas. Então, nós vamos fazer um select, buscando o nome do funcionário e o nome do gerente. De quem? Da tabela de funcionários, certo? E nós vamos apelidar essa tabela de funcionários de F1. E nós vamos implementar, então, um join que se chama left join, que ele vai buscar da onde que vai ser esse relacionamento. É com ela mesma, funcionários. Só que, para a gente poder usar a mesma tabela na relação, nós vamos apelidar ela de F2. Então, é como se nós tivéssemos uma tabela chamada F1 e uma cópia dela, pense assim, chamada F2. Então, imagina que você tem a F1, que é toda a tabela de funcionários, e você tem também a F2, que é a mesma tabela de funcionários, certo? E aqui nós vamos implementar o relacionamento. Então, onde o F1, né, que é a funcionários 1 ali, o ID do gerente vai ser igual a F2, ID do funcionário. E aí você me pergunta, por que eu preciso usar o left join? Porque o left join, ele vai fazer o quê? O left join, ele vai pegar todos os registros que estão na tabela da esquerda, certo? Independente de existirem ou não na tabela da direita. Então, quem é a nossa tabela da esquerda? É funcionários F1. E quem é a nossa tabela da direita? Funcionários F2, que é onde nós vamos buscar o gerente. Imagina que a F2 é a tabela de gerentes. Nem todos os funcionários têm gerente, porque lembrando que nós temos o Pedro e o Pedro não tem gerente. Então, se nós usássemos um inner join, o que aconteceria? Não teria a relação entre o Pedro e ninguém, não seria achado um gerente para o Pedro e automaticamente o inner join ele vai excluir ali do nosso resultado o Pedro, mas não é isso que a gente quer. A gente quer mostrar o Pedro. Então, nós precisamos pegar todos os funcionários, independente deles terem gerente ou não. E aí que entra o left join, que ele vai então fazer isso que eu estava fazendo. No primeiro passo, ele vai incluir todos os funcionários da tabela da esquerda, que imagina que era F1 onde tem funcionários, né? Ele vai lá e vai buscar na tabela F2, que seria funcionários também, se o ID do gerente existe nessa tabela da direita, né? Ele vai colocar lá no resultado. Então, ele vai pegar lá, opa, no caso da Maria tem o Pedro, adicionou. No caso do João tem a Maria. E lá no caso do Pedro, que não tem ninguém, que é o caso do gerente inexistente. Se não tem ID do gerente, como ali no caso do Pedro, que era null, o que ele vai fazer? Ele vai escrever lá null. Então, não vai mostrar ninguém. Se estivéssemos utilizando o inner join, o Pedro, ele seria excluído da nossa tabela. E para quem tem dúvidas ainda, aqui no canal eu tenho vários vídeos explicando sobre o inner join, sobre o left join e sobre as diferenças entre o left e o inner join de maneira mais breve. E para quem aqui já é meu aluno no Academia DB, eu quero mostrar para vocês essa aula aqui, que nós temos aqui um módulo específico só sobre junção de tabelas, certo? Onde nós explicamos cada um detalhadamente. E aqui nós temos, então, o caso do left e do right join, que seriam praticamente iguais, só que um ao contrário do outro, explicando de forma detalhada todo o uso do left e como que a gente faz isso, sabe? Tudo como que ele funciona e a gente faz implementações e exemplos
no banco de dados, mostrando tudo como que isso funciona de maneira detalhada. Então, se você já tem ali o AcademiaDB, não deixe de ir lá e conferir essas aulas se você ainda não assistiu. E se você ainda não tem, pode dar uma pesquisada aqui no canal, que deve ter conteúdos muito bons também sobre isso. Voltando aqui ao nosso caso, nós temos algumas aplicações de autorrelacionamento, só para ficar mais claro, certo? É uma ferramenta muito poderosa para a gente poder modelar os bancos de dados quando eles têm esse tipo de hierarquia. Sem você entender o conceito de autorrelacionamento, você não vai conseguir implementar estruturas deste tipo no seu banco de dados. Então, é muito importante você ter em mente como que isso funciona e como que você faz para recuperar estes dados depois dentro do seu banco de dados, certo? Então, alguns exemplos aqui nós temos, como foi aquele que a gente fez até agora, das empresas, né, que seriam modelando estruturas organizacionais dentro de uma empresa, com gerentes e subordinados. Nós temos também estruturas hierárquicas mais complexas de grandes organizações, né, como universidades. Pensa também a estrutura do governo, onde nós temos presidente, nós temos o vice, e assim vai indo, né? Nós temos governador, nós temos vereador, N cargos. E também aquela bem básica que seriam produtos e categorias, né? Onde um produto ele pode ter... pensa em qualquer coisa que use produto, que use categoria e subcategoria. Pode ser categoria de produto, categoria de livros em bibliotecas, categoria lá pensa no supermercado. Nós temos diversas categorias, produtos de limpeza. Aí nós temos ali, dentro de produtos de limpeza da cozinha, produto de limpeza do chão, produto de limpeza do banheiro. Nós temos a parte de bebidas com e sem álcool. Dentro das bebidas com álcool, nós temos destilados e fermentados. Dentro das bebidas sem álcool, nós temos água, refrigerantes e sucos. Vocês estão vendo que é tudo uma hierarquia. Se você parar para pensar e olhar tudo aí que você tem à sua volta, você consegue colocar muitas coisas dentro dessa estrutura. Então aqui, para a gente fazer um fechamento, você tem que ter em mente que entender a questão dos autorrelacionamentos é fundamental para que você possa implementar, então, essas estruturas. Eu sei que parece de início uma coisa um pouco estranha você pensar que uma tabela, ela se relaciona com ela mesma, mas não tem outra maneira de fazer, porque senão imagina só, você teria que duplicar essa tabela. E o pior de tudo é que eu já vi pessoas querendo fazer isso. Querendo duplicar as tabelas, criar views de tabelas para ir duplicando elas dentro do banco de dados para implementar essa hierarquia, sendo que não tem a mínima necessidade. É só você dominar esse conceito que é tão simples. Então esse vídeo de hoje foi para te dar uma introdução sobre esse assunto. Espero que você tenha gostado, tenha entendido e qualquer dúvida você pode deixar aqui embaixo nos comentários.